Olá, a paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula, Epístolas Gerais. Nessa feita vamos falar sobre a Epístola de Judas. Graças a Deus estamos chegando ao final do nosso módulo. Foi muito bom estudar esse módulo de Epístolas Gerais. Para mim foi um aprendizado ímpar, né? Tá fazendo assim os esboços de todas essas epístolas. Para mim teve muito ganho. Espero que vocês também tenham aproveitado ao máximo esse estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua permissão, Senhor, vem nos ajudar, vem nos dar graça, sabedoria, discernimento, Deus, do Espírito Santo, a inspiração do Espírito para interpretarmos, Senhor, a Epístola de Judas. Fala o nosso coração, fica conosco e nos ajuda, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos dar início. Eu vou ler assim pouca coisa do módulo hoje, que eu fiz o esboço particularmente na própria Bíblia, como devemos fazer, e eu vou ler só a introdução aqui no módulo. A introdução. O texto: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos ao único Deus, nosso Salvador, por nosso Senhor da glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Judas 24, 25. Mostra a essência dessa pequena carta, né? Ele fazendo louvor, honras e glórias a Deus. O livro de Judas, um livro pequeno, e na sua doxologia, em louvor a Deus, em adoração a Deus, ele escreve essas sábias e lindas palavras, né, em louvor a Deus, no versículo 24 e 25. É uma introdução, começando-se pelo início. Mas é muito interessante também a gente ver como ele começa também a carta. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, a caridade vos sejam concedidas em abundância. Ele dando honras também, né, na sua saudação ao Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ele começa a sua carta assim e termina a sua carta também dessa forma, que é muito interessante. É uma dica, é muito interessante você observar como começa o livro, a epístola, e como termina. Isso aí são dicas de interpretação. O propósito e o tema que tem no livro contém nesse livro, mas se você for estudá-lo à parte, você vai ver e vai encontrar uma certa diferença no tema central da Epístola de Judas. A palavra que mais fala no livro de Judas, o que mais tem, a palavra e conceito, o que mais tem é juízo, né? Ele fala de juízo, que Deus vai trazer juízo aos ímpios, que Deus vai trazer juízo aos ímpios, que Deus vai trazer juízo aos anjos, aos principados, que Deus vai trazer juízo, né? Então, aquilo que o autor está insistindo, aquilo que o autor está repetindo, logicamente vai ter que estar no tema, né? Graças a Deus. Vamos lá. O autor Judas, irmão de Tiago e de Jesus, em algumas traduções, em alguns estudos, você vai achar a frase meio irmão de Jesus, mas ele era, tudo indica que é irmão de Jesus. No livro de Atos, no capítulo 12, verso 17, tem uma passagem que fala de Tiago falando com seus irmãos. Provavelmente Judas estava com eles. Isso você encontra no versículo 1. A carta de Judas, não vamos fazer muito comentário, estamos indo diretamente para o esboço. Do verso 3 ao verso 4, tem a exortação. Ele exorta
os santos acerca de falsos no meio da igreja, de falsos profetas. O mesmo espírito do anticristo que João fala, ele está infiltrado. Judas vem dizer que ele está infiltrado no meio da irmandade, no meio da igreja. E vai vir juízo sobre essas pessoas. No versículo 5, ele traz lembrança. Lembrem-se do que aconteceu lá no Êxodo. O que Deus fez, o juízo que Deus fez com aqueles que foram rebeldes. No versículo 6, ele fala do juízo para os anjos. No versículo 7, ele traz uma outra lembrança muito interessante. O juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Então eu não posso deixar fora do tema da epístola de Judas juízo. Não posso, porque está impregnado no livro. Né? No verso 8 ele fala da autoridade, né? Que os falsos desprezam a autoridade. Né? Tem que ter autoridade, falamos sobre isso na outra epístola. A autoridade vinda de Deus, a autoridade eclesiástica, a autoridade sobre os líderes. E os falsos profetas, os falsos crentes, eles, uma das primeiras coisas que a gente vê, é uma característica muito fácil de notar em aqueles que estão se desviando, em aqueles que estão saindo do caminho ou indo de encontro à palavra de Deus. A primeira coisa é essa, é a irreverência e a insubmissão. É uma qualidade notável e visível em quem é rebelde. Ele está errado, ou ela está errada, e vai de encontro ao líder, quer achar uma desculpa, quer achar até uma palavra bíblica para se justificar. No versículo 9 ele diz que a autoridade não pertence nem aos anjos, nem ao homem, mas ao Senhor. Ele fala o caso de Gabriel, o anjo Miguel, quando foi batalhar. Ele relembra uma passagem do Antigo Testamento. O anjo, quando foi batalhar pelo corpo de Moisés, o anjo disse, o Senhor te repreenda. Porque nem o anjo pode repreender o demônio, mas sim o Senhor, mas sim o Senhor Jesus. Na época era o Senhor Deus poderoso, mas no nome do Senhor é que o mal tem que cair por terra. Até os anjos veem isso, né? O rebelde não, o rebelde, o falso, ele não reconhece a autoridade. Ou seja, ele não vê ninguém sobre ele. Ele quer fazer a coisa do jeito dele, como diz Timóteo, lá como diz Paulo a Timóteo, conforme suas próprias concupiscências, seus próprios pensamentos, doutrinas, conforme eles mesmos querem. São homens com mentes cauterizadas, pessoas com comichões nos ouvidos. No versículo 10 ele vem dizer que os falsos são carnais. E ele fala de alguns pecados: materialismo, rebeldia e revirá juízo. Versículo 12. Os falsos estão infiltrados na igreja e dão mau exemplo, dão mau testemunho. No verso 13 ao verso 16, ele até relembra, trazendo mais um texto antigo, né? Foi profetizado por Enoque sobre os maus e o juízo que viria sobre eles. No versículo 17 ao 19, ele fala de Jesus Cristo. Aí ele começa a falar do testemunho de Cristo. Lembrem sobre Jesus, sobre a vida de Cristo, sobre o exemplo de Cristo, e sobre os ensinamentos, sobre as doutrinas dos apóstolos. No versículo 20 ele insiste, permaneçam firmes na fé, na santidade, numa fé santa, numa fé pura, orando no Espírito, aconselhando os irmãos para que orassem, orem, esperem no amor do Senhor. São ordenanças que Judas escreve para a igreja. A epístola de Judas foi escrita, como as outras, para a igreja. Ele chama o destinatário de aos amados, que era uma maneira carinhosa
que João tinha muito de falar, amados, filhinhos, e Judas também usa essa expressão na sua epístola. Amados, ele está se referindo aos cristãos, ele está se referindo aos irmãos, às irmãs, e tem todos esses ensinamentos na sua epístola. No verso 22 e 23, ele muda um pouco o assunto. Ele manda que os irmãos sejam misericordiosos. Tenham misericórdia, sejam misericordiosos para com aqueles que erram, para com os falsos também. Tem que ter misericórdia, né? Levar a verdade, pregar a verdade para eles. Nós precisamos dar uma chance, claro, vigilante, vigiando, com sabedoria, né? Mas essas pessoas não somos nós que iremos arrancar. Quem tira é o Senhor mesmo, a obra de Deus, a obra do Senhor, é Deus mesmo quem faz a obra, né? Devemos nos preocupar, sim, devemos estar vigilantes, sim, devemos orar, devemos, né, tomar cuidado. Enfim, o joio vai estar no meio do trigo, mas o dono da seara, no grande dia, ele vai fazer a separação, ele vai separar o joio do trigo. O juiz é que vai separar os bodes das ovelhas. É o Senhor que vai fazer a separação. Nós temos que conviver com eles, nós temos que aceitá-los, temos que amá-los. Nós temos que amar. O amor de Deus é incondicional, né? E Judas, do versículo 24 e 25, ele louva a Deus, ele bendiz o nome do Senhor, como nós lemos no início. Ele bendiz a Deus, ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele adora a Deus. E eu deixei por último, eu extraí um tema assim da epístola de Judas, e eu quero que você faça lá o seu. Extraia também um tema interessante. Juízo divino para os ímpios e salvação para os eleitos ou para os salvos. Porque ele diz, né? Os que são chamados por Cristo, os amados, chamados, eleitos, em outras palavras. Você pode não encontrar a palavra escrita, mas vai ter o conceito para os salvos, né? Então, a salvação, claro, é em Cristo, mas que o juízo é certo para os ímpios. Ele deixa claro na sua carta que o juízo é certo para os ímpios, para os anjos caídos, né, para os falsos profetas, para os falsos crentes. Então, achei muito interessante. E fique atento na repetição, no contraste que dá na escrita, né? Ele, do versículo 1, ele saúda ao 2. O versículo 3 e 4, ele faz a exortação acerca dos falsos. O versículo 5, ele traz uma lembrança do juízo lá do Êxodo. 6, também lembrando que haverá o julgamento para os anjos. O 7, o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Aí o 8 ele muda, há um contraste aí. Ele fala que os falsos desprezam a autoridade, mas está falando dos falsos. No versículo 9, que os falsos não reconhecem a autoridade, e que a autoridade não pertence aos anjos, nem a homem. É quando ele fala da briga do anjo pelo corpo de Moisés. O anjo da autoridade é o Senhor. No 10 ele ainda continua falando dos falsos, que são carnais, e fala no versículo 11 de alguns pecados, materialismo, rebeldia, e que haverá juízo. No 12 ainda continua falando dos falsos, que eles estão infiltrados, e dão um exemplo, infiltrados no meio da igreja, infiltrados no meio do povo de Deus. No versículo 13, ele ainda fala dos falsos, que foi profetizado, que está escrito. E no versículo 18, aí começa o contraste mais forte. Lembrem de Jesus, lembrem dos ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos, permaneçam na santíssima fé, orando no Espírito, esperando no amor de Deus. O contraste começa no verso 18. E até o 25, aí ele, 22 e 23. Tenham misericórdia, sejam misericordiosos, dê uma chance. Vejam os servos e servas do Senhor, também devemos e temos que perdoar. E quando perdoamos, damos uma chance. Deixa eu abrir aspas nesse assunto. Conversando com alguns pastores um dia na reunião da Associação de Pastores,
tocaram nesse assunto. Aí um dos nossos colegas falou, mas se eu tiver alguém, eu tenho uma empresa, uma pequena empresa. Ela estava falando de igreja, mas ele levou para a empresa. E alguém teve problema lá no caixa e desfalcou o dinheiro, eu vou tirar ele do dinheiro e nunca mais ele trabalha com dinheiro. Aí eu me levantei e falei, mas você perdoou ele? Perdoei, mas nunca mais ele pega em dinheiro. Eu falei, bom, eu perdoarei essa pessoa, eu tenho que perdoar. Eu vou tomar mais cuidado com a questão financeira, se for dinheiro, ou seja lá qual for a questão. Ficar de olho, ficar mais esperto. Mas eu vou dar uma chance para ele. Porque senão, como é que eu vou provar até para mim mesmo que eu perdoei essa pessoa? Ou seja, eu te perdoo, mas nunca vou te dar uma chance. Aí ficaram pensando, não, mas eles têm um conceito formado, certo? Não, mas eu vou fazer isso. Eu vou perdoar ele, ele continua trabalhando comigo, eu mudo de área, mas em dinheiro ele não toca nunca mais. Esse perdão é meio duvidoso. Porque quem ama não esquece, mas quem ama dá uma chance. Então, é preciso a gente dar chance, é preciso a gente suportar. Quem nos ensinou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Judas estava com ele sabia que Judas ia trair, não esse Judas. Mas em momento algum ele expulsou Judas de perto dele. Não só ele, Pedro o negou, ele sabia que Pedro ia negá-lo. E ele não tratou Pedro diferente. Então nós temos que estar abertos para isso. Não é fácil. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. De nós mesmos a gente não faz. Não consegue. Mas em muitas áreas. Eu conheço casos, já ouvi casos de pessoas de traição entre marido e mulher. Que o cônjuge perdoou. E continuou com o seu cônjuge. Está feliz, está bem até hoje, graças a Deus. Porque houve perdão. Aí a gente fala assim, eu perdoo, mas eu largo. Eu perdoo, mas eu não tenho mais chance comigo. Esse perdão é meio que complicado, né? Esse perdão é meio complicado. Então, quem perdoa, suporta. Quem perdoa, dá uma chance. Quem perdoa, tem paciência. Quem perdoa, ama. O perdão é amor, na verdade. E Judas encerra a sua carta louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus e Cristo possa te abençoar de uma forma toda especial. E vamos estar assim nos preparando. E dê um feedback, vamos lá, estou sentindo falta aí dos alunos. Dá um ok lá no grupo, o que você achou do assunto, o que você estudou, o que você ouviu. Se você discorda de alguma coisa, você também pode comentar assim. Dê lá a sua opinião e nós vamos estar ouvindo, vamos estar debatendo sim. Então fica aí o meu apelo. Eu preciso que vocês me dêem um ok lá no grupo, até para registrar a sua presença no assunto. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço.